enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-se, toma a sua cama e anda. Amém? Se acende em nome de Jesus. Irmãos, uma palavra bem conhecida por toda a igreja, mas uma palavra que nos traz importantes lições. A Bíblia nos diz, no versículo de número 2, conta-nos a história que havia em Jerusalém, próximo à entrada das ovelhas, um tanque. E diz-nos a Bíblia que esse tanque, ele tem 5 entradas, e em uma dessas entradas, ou em uma dessas portas, costumava ficar uma multidão de cegos, inválidos, doentes, coxos, mancos, paralíticos. Então a Bíblia nos faz entender que era muita gente, que era uma multidão, porque naquele tanque acontecia milagre, porque naquele tanque acontecia algo que as pessoas desejavam que acontecesse, e iam elas para casa com a sua vida mudada, iam elas para casa com a sua cura nas suas mãos. E diz a Bíblia que no meio dessa multidão, a Bíblia destaca um homem, não fala o seu nome, só diz que ele tinha ali 38 anos de espera. Eu queria que você entrasse na história e imaginasse comigo. Se ele tinha 38 anos ali, a Bíblia nos diz que muitos que estavam ali já tinham sido curados. Obviamente ele já tinha visto outras pessoas chegarem ali e sair curadas. Obviamente ele já tinha visto que outras pessoas chegavam ali, talvez paralítico, e sair andando. Ele já tinha visto chegar ali surdos e sair ouvindo cego, e saindo vendo mudo, e saindo falando. Então, ao ver que o milagre acontecia, gerou nele uma esperança e uma fé, e se pôs ali 38 anos de sua vida, e nada diferente acontecia. A Bíblia diz que no tanque descia de vez em quando um anjo e movia e agitava as águas, e quando a água era agitada, descia alguém, e o primeiro que pulasse na água, não importa se sabia nadar ou se não sabia, se era fundo ou se era raso, a Bíblia diz que o primeiro que se jogasse lá era curado de qualquer enfermidade. Imagine comigo a expectativa não só do paralítico que tinha 38 anos, como de todos os inválidos, enfermos que estavam em volta do tanque. E o que eu acho mais interessante é que eles esperavam próximo ao tanque e passavam por uma porta. A Bíblia diz que não tinha uma porta, a Bíblia diz que tinha 5 portas. Entraram por ela e ele entrou por ela, e o problema não foi resolvido, e o milagre não tinha acontecido, e a sua vida não tinha mudado. Sabe por que muita gente ainda hoje não tem a sua vida mudada e nem transformada, mesmo indo de lá para cá, daqui para lá, e passando
é a única porta. Jesus é a única porta. Irmão, enquanto o ser humano não entra na porta chamada Jesus, a sua vida não muda. Lá na Bahia, o índice de macumbeiro, feiticeiro, essas coisas todas é muito grande. Então, muita gente vai atrás deles. E a vida não melhora. A vida só piora. Porque bate na porta errada. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. E batei e abri-se-lhe-á. E quando alguém bate nessa porta, a sua vida muda para sempre. Eu nunca ouvi dizer que alguém entrou pela porta chamada Jesus Cristo e a sua vida é a mesma. Eu nunca vi dizer que alguém chegou nessa porta e a sua vida não mudou. O homem bagunça lá fora, o homem usa droga lá fora, o homem se prostitui lá fora. Só que quando entra por essa porta chamada Jesus Cristo, a sua vida muda e os seus costumes mudam e ele muda para sempre a sua história. É isso que ele quer fazer com você. Maravilha. E o paralítico estava esperando a sua vez. E o paralítico estava esperando a sua hora. E ele diz: Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém que me ajude. Senhor, quando a água se move, ninguém me estende a mão. Ei, irmão, você pode ser alguém para estender a mão para alguém que está precisando se encontrar com a porta. Ei, irmão, você pode ser alguém, não para jogar alguém do tanque, mas para apresentar a ele uma porta que muda a sua história. Jesus disse que é a porta. Ele disse: e aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Pastagem é sustento, pastagem é descanso, pastagem é paz, pastagem é gozo, pastagem é alegria em viver. Então é essa a pastagem que Jesus tem para nos dar. É essa a paz, o descanso, a vida bem melhor que Jesus tem para nos dar. Tem gente que entra em uma porta, entra na outra e a sua vida só afunda e não encontra pastagem. Só que Jesus está aqui hoje e nos diz: vinde a mim, todos que estás cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para sua alma. Ele tem um descanso para a nossa alma, o descanso que você busca, o descanso que você procura. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia, maravilha. O nome dele é Jesus. Jesus. E o paralítico diz: Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Meu Deus. Irmão, quantas pessoas você não conhece que está passando pela mesma situação desse paralítico? Quantas pessoas você não conhece que está na mesma situação desse homem, precisando de algo novo na sua vida, precisando de uma mudança na sua vida, precisando ver o sol brilhar sobre a sua história? Quantas pessoas, irmão, você não conhece? Talvez tenha um paralítico do tanque de Betesda, lá do lado da sua casa, que todo dia chora, geme e grita pedindo socorro. Você pode ser esse alguém para mudar a história dele. Imagine comigo agora: o tanque se move, a água agita, desce um tanque, o paralítico está
dizendo, meu Deus, já passou 20 anos e eu aqui. Já passou 30 anos e eu aqui. Já passou 38 anos, irmão Márcio. E ele dizendo, eu estou aqui. Chegou alguém com 5 anos e alguém o jogou lá e ele foi embora para casa. E quando é que alguém vai me ajudar? Quando é que alguém vai me jogar nesse tanque? Irmão, ele estava esperando pelo tanque. Ele estava esperando a ajuda de alguém. Ele estava acreditando que quando hoje descesse e agitasse as águas, a sua vida ia mudar. Só que o negócio dele era diferente. O negócio dele era com Jesus Cristo. E Jesus marcou na sua agenda, irmão Salvador, um encontro. E passou lá em volta do tanque. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou, Jesus olhou para ele. E ele logo foi olhando para Jesus. E Jesus disse, ei, você quer ser curado? E a Bíblia diz, irmão, que ele nem falou uma só palavra. E Jesus já sabia. Versículo de número 6. E vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Aí eu te pergunto, se você puder me responder, quem falou para Jesus a história dele? Quem falou para Jesus quanto tempo que ele estava ali? E ele nem abriu a sua boca. E Jesus sabia que ele estava naquela situação fazia muito tempo. Eita, meu Jesus. Irmão, talvez você saiba que alguém está naquela situação há muito tempo. E o que você tem feito para ajudar? Veja, talvez a gente saiba que alguém está naquela situação há muito tempo. E o que nós fazemos para ajudar? Hein, irmão? O que você tem feito para ajudar o seu vizinho? O que você tem feito para ajudar o seu amigo no trabalho? Ele conta para você a sua vida. Ele fala para você tudo o que está vivendo e passando. Ele fala para você os problemas de enfermidade que tem na família. E o que você tem feito para ajudar? Jesus, sabendo que ela estava naquela situação. E aí, você que veio nessa noite, você que está aqui ouvindo a voz de Deus, Jesus sabe que você está nessa situação faz tempo. Jesus sabe o que você está enfrentando. Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe que você talvez pensa que não aguenta mais, mas aguenta. E ele sabe, irmão. E como profeta de Deus, eu profetizo que em nome de Jesus Cristo, hoje a tua história vai mudar. Hoje a tua vida vai ter outro rumo. Hoje Jesus Cristo, ele vai te abençoar. E ele sabia que ele estava ali fazia muito tempo. Eu não sei quanto tempo você está à espera de um milagre. Talvez alguém recebeu primeiro que você. Talvez você queria primeiro que ele. Só que receberam. Mas que bom que você veio para este culto. Isso quer dizer que você ainda está na fila da promessa de Deus. Hoje o milagre de Deus, ele chegará na tua história. Hoje a bênção de Deus, ela chegará na sua casa. Só que eu vou que não levante a mão e por um minuto abre a tua boca bonita e adore a ele porque ele está. E Jesus sabia que ele estava ali fazia muito tempo. Ele não desistiu, pastor. Ele não desanimou. Ele não parou de acreditar. Ele sabia que uma hora ou outra alguém ia lhe estender a mão. Ele sabia que uma
chamado Jesus Cristo, que Ele está aqui para te estender a mão e mudar a sua história. E ninguém, irmão Elias, ajudava o rapaz. Só que Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, irmão, se prepara, que vem novidade de Deus para a tua história. Se prepara, que tem algo de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que aqueles que saem andando e chorando, enquanto leva a preciosa semente, sem dúvida, ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os molhos da vitória, os molhos da colheita, em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer algo, amor. Diz a palavra do Senhor, que Jesus disse: você quer ser curado? Ele está te perguntando hoje, irmão. Você quer de fato a bênção? Você quer de fato o milagre? Aí o homem diz: Senhor, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me lance na água quando a água é agitada. E observa o sofrimento dele. Aí ele diz: enquanto eu estou tentando, alguém entra na minha frente. Imagine comigo a cena. Ele era paralítico, ele era aleijado, tudo indica que ele ia engatinhando, o presbítero Jair, mas ele ia, tudo indica que ele ia se arrastando, irmão Robson, mas ele ia, mesmo que seja engatinhando, irmão, mesmo que seja arrastando, irmão, mesmo que seja gemendo, irmão, mas não pare, mas não desista, mas não retroceda, mas não volte atrás, porque a hora de Deus, ela chega na minha e na tua vida. Ele disse: Senhor, eu tenho. Senhor, eu não estou desanimado, não, eu tento. Quando eu estou tentando ir, alguém pula lá na minha frente. Você está tentando, irmão? Eu te pergunto nessa noite, Jesus está falando comigo. Você quer, mas você está tentando? Você já pediu, mas o que você tem feito para conseguir? Você quer, e o que você tem feito? Aí ele diz: irmão Márcio, enquanto eu estou tentando. Irmão, tentar não é pecado. Pecado é não tentar cruzar as pernas e ficar só pedindo, só pedindo, só pedindo. Jesus não é o nosso empregado. Ele disse: Senhor, outro pula na minha frente, mas eu tento. Outro entra lá, mas eu tento. Aí diz a Bíblia que Jesus olha para ele, versículo 8. Então Jesus disse: levanta-te, tome a tua cama. Levanta, tome a tua cama e anda. Diz a Bíblia que imediatamente ele abaixou, botou a cama nas costas. Meu Deus do céu. Ele abaixou, botou a